Ela era um ser de outro mundo. Vagava descalça, brincava com o sol, ria de si mesma. Ah, vocês estão aí? Tô aqui, conhecendo um pouco da Amarelada. Mas como foi o processo, né, de escrita de um livro? Tem algumas pessoas demoram um pouco, né? Leva alguns dias, até anos para poder escrever uma obra. E outros, assim que nem eu, foi muito depressa. Em uma noite, eu já estava com a minha história toda pronta, já pedindo aquele favorzinho para uma amiga para revisar a minha obra. Vamos conhecer um pouquinho de como foi o processo de escrita do Amarelada? Olá, eu me chamo Paloma Sá, sou bibliotecária e atualmente eu trabalho como responsável da Biblioteca Pública Municipal de São Gonçalo do Amarante e sou uma pessoa apaixonada por literatura, por poesia, pela a cultura de modo geral. E aí, por conta disso, eu escrevo alguns textos, eu escrevo poesia, que na realidade eu chamo de poesia e não chamo de poema, porque na realidade o que eu escrevo é mais uma expressão do que eu sinto, do que eu penso, do que faz sentido para mim, e não necessariamente eu me preocupo com algum tipo de estrutura, algum tipo de forma que os poemas exigem. E aí, desde que eu me entendo por gente, que eu escrevo. Na minha casa sempre tem um papel, um guardanapo, um folder, alguma coisa escrita com alguns versos, com algumas citações que possam me inspirar. E aí, um belo dia eu resolvi reunir todos esses materiais e transformar num livro. E é aquela coisa, eu gosto de escrever, mas eu não me considero escritora. E aí eu demorei um pouco para tomar essa decisão sobre publicar um livro ou não. E aí esse sonho se tornou realidade e ele é esse livro aqui, que se chama Amarelada. E o título dele, ele tem muito essa simbologia de amarelo por ser uma cor que eu gosto. E aí se eu for ver, as coisas que eu gosto tem essa cor. Coisas que eu tenho na minha casa, na minha vida também são relacionadas a essa cor. E eu acho uma cor muito viva, muito simbólica e ela meio que me representa. E ao mesmo tempo, essa palavra amarelada, né? Esse termo que dá a ideia de alguém que tem medo, de alguém que foge das coisas e acaba sendo uma sensação que eu tenho muitas vezes, mas isso não me faz parar. Na realidade, isso é que me faz ter força para seguir, para continuar com os meus projetos. Então é muito simbólico, o nome desse livro se chama Amarelada, porque era algo que eu tinha receio de mostrar para as pessoas. Eu não me considero escritora até hoje, mas eu realizei esse sonho de publicar um livro e ele se tornou esse Amarelada aqui. E aí ele intercala textos e desenhos, inclusive as ilustrações são de um amigo chamado Wagner Medeiros, que é lá do Cariri Cearense. E aí, entre um verso, existem essas ilustrações dele e é um projeto que eu tenho muito orgulho e também sempre falo para quem tiver esse sonho de escrever ou de fazer qualquer outra coisa nesse mundo artístico, nesse mundo cultural, que vá em frente, porque ainda que você não se considere artista, o seu projeto vale a pena. Já que a primeira impressão é a que fica, o que será que a Paloma sentiu ao ler pela primeira vez a história? Quando eu recebi o convite, eu já fiquei emocionada, assim, de cara, né? Por dois motivos. Primeiro, pela confiança dele em me mostrar, e eu sei que foi em primeira mão, né? Poucas pessoas tiveram acesso a esse material. Mas o que me deixou mais emocionada foi porque essa história é a história dele, é a história de vida dele e é a história de uma pessoa muito especial na vida dele, que é o seu pai. E aí isso me emociona porque eu já não tenho meu pai, ele faleceu há 12 anos. E aí ler essa história do Zé foi lembrar também da minha infância, foi lembrar das minhas histórias com o meu pai. E é muito simbólico ele querer publicar um livro com essa temática, porque o pai da gente é uma pessoa que ele está sempre presente na nossa vida e por mais que o tempo passe, a gente nunca vai esquecer. E transformar isso num livro
deixar isso registrado, deixar esse carinho, deixar esse amor, deixar esse laço, deixar esse afeto registrado, que é importante não só para ele e para a família dele, mas qualquer pessoa que possa ler e possa lembrar de casa, possa lembrar dos seus afetos, possa lembrar das suas histórias. E aí isso me emocionou muito e eu fiquei muito grata, muito agradecida por ele ter confiado em mim para fazer a revisão desse livro. E é um livro maravilhoso, assim, que você não tem como não se identificar em algum momento, em alguma medida, você vai sentir que aquela história é sua também. O que a Paloma não esperava é que eu ia surpreender ela mostrando o esboço do personagem principal, feito por Kaique Lima, que abrilhantou a minha história. Vamos ver a reação dela? Eu estou muito ansiosa para ver, para saber como é que vai ficar, conhecendo a história dele, conhecendo a história do livro. Que é muito impactante, que isso me afeta de certa maneira, porque também tem a ver com as minhas experiências. E aí vamos ver aqui como que ficou. Ainda ficou lindo demais. Bem a carinha dele. Depois o Zé pode até mostrar a foto, né? Que ele na realidade, esse desenho ele foi feito a partir de uma foto do próprio pai dele. Eu posso mostrar? Olha a coisa mais linda que ficou isso daqui. Imagina a obra toda, hein? Imagine essa carinha aqui por todas as páginas do livro. Vai ficar lindo demais. E esse foi o segundo episódio dessa série sobre essa produção desse livro que está tão aguardado, tão esperado. E eu espero muito contar com o apoio de vocês. Todo mundo já sabe, a minha vaquinha online está no ar. É só ir lá contribuir com qualquer valor e ajude também compartilhando essa história, esse projeto, porque para além dessa publicação desse livro vai vir muitas outras coisas boas, uma ação solidária de arrecadação de produtos de higiene, enfim. Não vou dar mais spoilers não, mas o próximo você já pode esperar, que vem muito desenho por aí. Então, se você quiser conhecer mais sobre a história desse projeto, lá no link da bio do meu Instagram tem todo o projeto lá da Vaquinha Online e você também pode contribuir. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, a gente se encontra no próximo episódio.